Venceu. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos nesta noite. Pastor Afonso aqui no canal Podcast Pastor Afonso. Mais uma edição do nosso podcast. Hoje está conosco aqui o nosso irmão Aprígio. Edenilson Aprígio, auxiliar da Assembleia de Deus. Adenilson Aprígio, o mesmo auxiliar da Assembleia de Deus, setor plataforma. Hoje nós estamos sendo agraciados com a presença do mesmo. É a primeira vez que ele está aqui. E engraçado é que eu me sinto mais tenso do que os convidados novos, né? Assim mesmo, vai poder descontrair. Irmãos, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado no canal Podcast Pastor Afonso. Estou muito grato. Você que tem compartilhado, tem dado seu like, comentado. Isso, quero agradecer a todos os participantes. Todos. Mas antes de estar começando e passar a palavra para o mesmo se apresentar melhor, eu quero agradecer as orações dos irmãos. Lembra do nosso amigo Márcio, que estava internado no Ernesto Simões, esperando a regulação para o Roberto Santos? A situação de Márcio era o seguinte: Márcio tinha que colocar uma prótese no esôfago. E o Hospital Roberto Santos é especialista nesse caso. Ele precisava colocar uma prótese. Mas quando nós começamos aqui a pedir orações aos irmãos, porque estava tendo uma barreira sobre a regulação, ele foi transferido, fez a cirurgia. Irmãos, não precisou a prótese. A cirurgia que fez foi fechado o local do esôfago, já começou a se alimentar, e para a glória de Deus, e você, irmão, e tudo isso foi através das nossas orações, com certeza. E você, irmão, que tem um pedido de oração, não fique constrangido. Comenta aí: pastor, ore por mim. Eu já quero orar por você. E também eu quero já pedir oração para o nosso irmão João de Deus, nosso querido irmão João de Deus, amigo de muitas datas. O meu vai estar entrando em um processo cirúrgico dia 6 de agosto agora. Então, nós estamos carentes de oração e eu te peço, ore pelo nosso irmão João de Deus. E agora eu vou passar a palavra para o nosso auxiliar Aprígio, da Assembleia de Deus. Boa noite, povo de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Como o nosso pastor Afonso já foi dito, meu nome é Edenilson Aprígio. Mas, pelo decorrer da caminhada, o povo adotou o Aprígio. E hoje nós temos uma palavra bastante interessante, onde o tema é: Deus ele não vê como o homem vê. Baseado no texto de João 4, 26. Por gentileza, eu quero que você me acompanhe. Amém. Em João 3, 26, que está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu o sou, o que fala contigo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando Jesus ele vai ter um encontro, antes de ele ter um encontro com a mulher samaritana, alguém vai acusá-lo de ele estar fazendo batismo, algo que ele não faz, não estava fazendo. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim, passamos outra vez da Judeia para a Galileia. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que existia outro caminho, porque os judeus eles evitavam passar por dentro de Samaria. Mas só que Jesus ele não cortou o caminho, porque o percurso por dentro de Samaria era mais curto. Mas Jesus ele anda por dentro de Samaria porque ele precisa encontrar alguém e tratar com alguém que alguém desprezou, meu pastor. O interessante é que o povo, eu acho que muitas pessoas não entendem, não compreendem, porque os povos falam que o povo de Samaria é um povo que era um povo amaldiçoado, um povo impuro. Mas só o que me chama a atenção é que o povo não sabe que quando Nabucodonosor invadiu, sitiou Jerusalém em Israel, ele levou cativo todo o povo. Mas aqui Nabucodonosor ele vai cumprir aquilo que já foi programado lá no Egito por Faraó, aonde ele vai dar a ordem para matar as crianças homem e deixar as meninas. Por quê? Porque ele sabia, se não tivesse homem da linhagem de judeu, automaticamente as judeias se casariam com o povo egípcio e se tornaria um povo misto. Aí a Bíblia vai dizer
que quando Nabucodonosor ele sentia isso aqui, que ele toma tudo, que ele mata muitas pessoas, leva muitos cativos, mas você tem que entender também que dentro de Samaria, pastor, o povo não sabe, que dentro de Samaria era onde habitavam as famílias reais, né? Davi, ele habitou em Samaria. Saul também gostou de habitar em Samaria. Então, quando ele toma isso tudo, ele vai ver, com o passar do tempo, que a cidade de Samaria está vazia. O que é que ele faz? Ele vai pegar alguns dos povos que ele tomou a cidade, que ele tomou a nação, que ele matou os reis, vai pegar uma mistura de povos e vai colocar em Samaria. Então, automaticamente, esse povo vai fazer um povo misto. Isso. Aí, na visão dos judeus, era um povo misturado e impuro. Isso. Mas só o que me chama a atenção, enquanto o povo vê que isso aqui é um povo impuro, Jesus enxerga diferente. Olha aí. Por quê? Se Jesus ele não entra em Samaria, alguém estava olhando para a mulher samaritana, onde a tradição, a cultura disse que ela, alguns estudiosos dizem que ela era prostituta porque ela adorava vários tipos de deuses. Isso. Mas a Bíblia afirma que ela teve 5 maridos e o que ela tem agora não é seu. Então a gente vai ver que o quê? Que além os estudiosos dizem uma coisa, a Bíblia afirma outra. Querendo ou não, ela é uma mulher impura. Mas você vai ver comigo, pastor, nesse texto aqui, que quando Jesus ele chega, que ele senta no poço de Jacó, olha o que acontece no versículo 7. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comer pão. Então disse a mulher samaritana, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Você vai ver que aqui na visão da mulher, ela vai olhar para Jesus pelo passado, porque alguém condenou o povo de Samaria porque era um povo misto. Isso. E na visão humana, automaticamente, é assim que o povo olha para mim e para você. O povo olha para mim e para você porque você já foi beberrão, porque você já foi prostituto, porque você já foi adúltero, porque você já foi traficante, e diz assim, ó, esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito. Mas só que a diferença é que o homem só enxerga o que está por fora e o passado. Jesus enxerga o que está por fora, o por dentro e o que vai acontecer no futuro. Isso. Porque alguém olha para essa mulher assim, ó, ela é prostituta, ela não é digna de adorar a Deus de Israel, ela não é digna de servir a Deus, mas só que Jesus está olhando para ela como alguém que vai trazer uma revolução dentro de Samaria. E você vai entender comigo que ela vai, a primeiro ponto dela aqui é julgar Jesus pelo passado. E muitas das vezes é assim, o nosso passado, na visão de alguém, nos condena. Mas só que a Bíblia vai dizer que quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso passado ele pega e lança onde? No mar do esquecimento. Lógico que nós sabemos de onde que nós viemos, mas sabemos que fomos justificados pelo sangue de quem? Do Cordeiro de Deus. Então, automaticamente, Deus ele não vê o homem pelo que ele cometeu no passado. Deus ele vê o homem na transformação e como ele vai se comportar no futuro. Isso. Aí você vai entender que logo no diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana, colocando ela como o homem que julga e de Jesus como o homem que salva, ela vai olhar para Jesus e vai dizer assim, ó, o passado do teu povo condena o meu. Na visão dela, Jesus era alguém que vinha de uma cultura que julgava ela pelo fato de o povo ser misto. Então a visão da mulher aqui, a primeira visão da mulher aqui... Como foi, né? Como sendo tu judeu, né? Pode pedir a mim água da mulher samaritana. Automaticamente, se você vai analisar isso aqui, você vai ver que ela está julgando por algo que aconteceu no passado. E muitas das vezes nós somos julgados por algo no passado que nós não cometemos. Por que eu lhe digo isso, e afirmo isso, pastor? Porque alguém olha para você e diz assim, pastor Afonso, você vai ser beberrão porque seu pai foi beberrão. Você está entendendo? Para você entender como é as coisas, alguém olha para uma mulher, para uma jovem e diz assim, ó, essa jovem vai ser prostituta porque a mãe dela foi prostituta. Esse jovem vai ser drogado porque o tio dele foi drogado. Então a visão dela aqui é condenando Jesus, interrogando Jesus por algo que não foi ele que cometeu. Mas você vai ver logo embaixo que quando Jesus vai dizer a ela, se tu conheceras o dom de Deus e quem te diz,
dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Mas o que me chama a atenção, que no primeiro tópico ela julgou. Mas no segundo tópico, o que ela vai dizer? Disse-lhe a mulher, Senhor, agora não é mais judeu. Agora já vai chegar a Jesus como Senhor. Alguém que pode ajudar ela a não ter o trabalho que ela tinha. Aí ela vai dizer, Senhor, se tu tens, não tem com que tirar, o poço é fundo, de onde tem água viva? Você vai ver que na primeira visão humana, aqui, é julgar, é apontar. Mas como um homem, então isso aqui eu estou dizendo como na visão humana. Mas como na visão humana, a mesma boca aqui que julga, a mesma boca que condena, é a mesma boca que vai tentar distorcer tudo porque alguém tem algo para te oferecer. Porque a segunda tradição e a cultura diz que toda mulher que fosse tirar água ao meio-dia era uma mulher que era uma mulher impura e a sociedade não queria contar com ela. Mas aqui ela está vendo a oportunidade de mulher no mundo físico de não mais passar por a vergonha de estar ao meio-dia à beira de um poço tirando água. Olha que interessante. Os judeus, né, eles tinham realmente o samaritano, né, e era uma coisa atual ali, o samaritano vivia aquilo dia após dia. Isso. E agora ela faz uma pergunta, uma pergunta assim, no meu ver, tipo assim, não um julgamento, mas uma autodefesa. Isso. Ela se admira. É uma alta admiração. Como pode tu? Ela se espanta. Ela tem uma grande surpresa. Como pode tu, sendo judeu, falando comigo samaritana? Tá quebrando um protocolo. Tá quebrando um protocolo, ou seja, esse que ela estava falando agora é judeu, porém diferente dos demais. Dos demais. Isso. Concordo com o senhor, porque... Não, eu também concordo com a sua visão aí, porque... como é que pode? Como é que eu disse? Era judeu, e estava levando a fama dos demais. Por algo que ele não cometeu. E nós estamos vivendo praticamente isso no dia a dia. Isso. É por isso que eu sempre coloco, não generalize. Sempre nas minhas falas eu digo, não generalize. Não vamos generalizar. Por exemplo, existe toda a sorte de profissionais que tem mal conduta? Sim, porém não é toda a classe. Não é. E ela em um ato, ela se precipitou como sendo tu, judeus. Aí ela vai agora passar a conhecer a Jesus. Continue. Mas só que é o que é interessante, que ela se espanta ao mesmo tempo. Isso. Mas se você for colocar, você vai ver que ela está botando olhando para o passado, né? Ela se espanta pelo passado de não ter o contato. Mas se ela vai ver aqui onde que nós lemos agora, que quando ela fala assim, como pode tu ter água? Tira água se o poço é fundo. Você vai ver que ela vai se referir agora a Jesus aqui, não como judeu, como Senhor. Isso. Como o Senhor, ela vai dizer assim, como o Senhor pode tirar água do poço e é fundo. Mas só que o que ela vai chamar a atenção, que Deus Jesus vai dizer, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, automaticamente na visão dela e no meu raciocínio, ela vai entender que ela não está falando com um simples judeu. Jesus vai começar a abrir a visão dela. Isso. Entendeu? Jesus vai começar a chamar ela para ter um diálogo. Por isso que ele é um ser diferenciado. Ele é um Deus diferenciado. Continue. Porque o que eu digo ao Senhor, se fosse na visão de outra pessoa, quando ela estava ali tirando água, pela lógica e visão humana, não era se encostar ou se aproximar dela. Porque a tradição e a cultura condenava. E eles tinham uma cultura que se aproximasse, se tivesse contato, também se contaminava. Então, na lógica humana, ninguém queria conta. Mas quando Jesus chega e começa a ter diálogo com ela, que ela vai julgar ele como um judeu, e agora ela vai ter ele como Senhor, alguém que pode ajudar a ela a não estar mais naquele momento, passar por aquele sofrimento, passar por aquele sol escaldante, que é o sol do meio-dia, né? Que pode dizer que é a hora terceira, se não me falha a memória, isso. Que é o sol do meio-dia. Então, quando ela vê alguém que pode ajudar ela
e pode livrar ela daquele todo sofrimento, ela já vai tratar mais com o judeu. Senhor. Ou seja, a primeira impressão é julgar. A segunda, ele diz assim, olha, esse judeu não é um judeu qualquer. Ele pode me ajudar a aliviar com a minha dor. Mas só o que me chama a atenção, que a Bíblia é categórica em afirmar, que Jesus ele ajudou muitas pessoas, que muitas pessoas seguiram ele pelo pão que perece. Isso. Está escrito. Mas Jesus ele não quer se relacionar com alguém simplesmente pelo pão que perece. Ou por uma cura de uma enfermidade. Isso. Ou por um livramento de um filho que está dando dor de cabeça. Ou só ou até mesmo por uma simples libertação de um ente querido. Porque Jesus ele vê alguém como um instrumento em suas mãos. Mas dentro de Samaria, alguém olha para essa mulher e vê essa mulher como uma prostituta. Mas Jesus vê essa mulher, no final da história, Jesus vê essa mulher como uma missionária que vai revolucionar Samaria e vai quebrar todo o tabu. E é assim que a gente temos que olhar para as pessoas. Porque para alguém não presta. Na expectativa de mudança, né? Na mudança. Porque o que é que acontece? Você teve uma oportunidade de mudar. Ok, eu mudei. Mas isso não me dá o direito de condenar alguém, de julgar alguém, por não ter oportunidade. Eu acredito que todo ser humano ele merece uma oportunidade. Uma oportunidade. Isso. Né? Todo ser humano ele merece uma oportunidade. E dentro desse assunto aí, ela vai se tornar uma missionária. Ela vai sair daí, ela vai começar a pregar, não é assim? Isso. Ela vai começar a anunciar o Messias. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. E o filho de Jacó, José, Levi, filho de Leia. Leia teve 4 filhos. Ruben, Levi, Simeão e Judá. E quando os siquemitas abusam de Diná, Levi e Simeão matam os siquemitas com a espada de violência. Eles se tornam assassinos. Não é assim? Sim. Eles se tornam assassinos. Queira ou não, Levi e Simeão são assassinos. Eles mataram os siquemitas. Quando Deus usa Moisés para levantar o tabernáculo, que o tabernáculo está pronto, com todos os seus utensílios, o tabernáculo, a arca da aliança, tudo, precisava de administradores, precisava de sacerdote e sumo sacerdote. E Deus simplesmente escolheu a tribo de Levi. E quem é a tribo de Levi? Nas bênçãos de Jacó para os seus filhos, Jacó disse que Levi seria homem violento. Mas na escolha de tomar conta da casa do Senhor, Deus escolheu Levi. Não se importando Deus com mais o passado. Com aquilo que foi cometido no passado. Com aquilo que foi cometido no passado. Não era para Deus escolher na lógica humana assassinos para tomar conta da casa do Senhor? Pode não prestar para o mundo. Mas quando vem para a presença do Senhor, Deus transforma, o Senhor transforma. Vira porteiro, vira obreiro, vira pastor, vira missionário. Evangelista. E quando nós temos uma visão errônea sobre essas pessoas, neutralizamos o que Deus tem com aquela pessoa. Isso. E é um perigo. Estamos julgando pessoas que Deus já perdoou, que Deus já esqueceu o passado. Esqueceu o passado. E outra coisa, quando eu aponto, eu estou preparando um buraco. Eu estou preparando uma cova para mim. Estou preparando porque a Bíblia diz o quê? Jesus falou que o nosso Jesus, da mesma maneira que tu julgas, será julgado. Pois não, guerreiro. Aí você tocando nesse assunto, interessante, que lá em João 8, quando pega uma mulher adúltera, vão apresentar a Jesus, e vão dizer assim, mestre, esta mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. A lei diz, correto, Isso. mas a lei diz o que lá em Deuteronômio, se não me engano, acho que é 22, se não me falha a memória, vai dizer que o homem e a mulher que for pega em adultério, ambos, olha que interessante, ambos tem que ser apedrejado. Mas vocês vão ver que eles trazem aquela mulher a Jesus, já trazendo com injustiça. Por quê? Porque eles olham para uma mulher
como o elo mais frágil e quer apedrejar. Mas aquele homem, quem sabe aquele homem que eles estão cobertando o erro, poderia ser alguém da linhagem real, alguém que tinha uma patente na sinagoga, ou alguém que tinha a descendência de ser direito de ser sacerdote, de ser levita. Mas aí eles querem agir com injustiça. Aí o que me chama a atenção é que ele vai dizer assim, ó, escrevendo na areia, ele vai dizer assim, não diz o que ele escreve na areia, a Bíblia não diz, ele diz assim, ó, ele levanta a cabeça e diz assim, ó, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aqui nisso aqui, pastor, eu aprendo uma lição muito importante. Jesus está dizendo assim para aquela multidão, se essa mulher tem que morrer injustamente por algo que ela cometeu, que você está sendo injusto, da mesma maneira você também tem que morrer. Porque se for para agir com injustiça, Deus fulminaria todos os habitantes da face da terra. Pelo simples fato que todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram afastados da glória de Deus. Foram destituídos, não foi? Isso. Aí que você vai ver a visão de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, como Redentor, e que é um homem que vai reatar a aliança de Deus com a humanidade, que ele vem quebrando protocolo. Mas o princípio bíblico, que é santidade, se afastar do mal, ele não quebra. Ele vem operando, fazendo e mostrando para a multidão que aquelas pessoas em que eles dizem que não presta para nada, têm de suma importância. Tanto é que lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, se não me engano, não vai fazer versículo 4 ou 3, vai dizer assim, e o Espírito e a esposa diz, vem, quem tem sede, venha, e quem ouve, venha e beba, de graça da água da vida. Jesus está dizendo assim, ó, não importa a maneira que você está, não importa o pecado que você cometeu, mas se verdadeiramente você quer mudança e transformação, vem, porque eu te dou água, transforma a tua vida, te coloco para se dar lugar de príncipe e princesa, e você será honrado aonde você for. Aleluia. Aí a gente vai ver que a visão de Deus é totalmente diferente. Com certeza. Né? Não fugindo do texto, mas você vai ver outro exemplo categórico e lindo, é Pedro. Jesus chega na beira do mar, chama Pedro larga barco, larga rede, larga tudo, e você vai ver comigo na Bíblia que até a crucificação de Jesus, Pedro é o único discípulo que comete pecado e erra, mas também é o único que não tem medo de errar, querendo acertar. Mas você vai ver que quando Jesus ele ressuscita, aqui Jesus vai ter com ele na beira da praia, que ele vê Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, Senhor, eu amo. Pedro, tu me ama? Eu amo. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro entende, meu pastor Afonso, Pedro entende que já no passado ele negou, ele prometeu e negou. Aí ele vai dizer, Jesus, mestre, tu sabes. Olha aí. Porque só Jesus, ele conhece o profundo da fraqueza do homem e também ele conhece o potencial do homem. Aleluia. Porque nós, como homem, enxergamos o exterior. Mas Jesus, ele enxerga por dentro, por fora, a fraqueza e a potência. Aleluia. Tanto é que ele vai dizer assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas sabe o que me chama a atenção? Que lá em Atos capítulo 2, quando o povo todo é cheio do Espírito Santo, eu ministrei sobre isso e eu disse assim, a mesma multidão que olha para Pedro, vê Pedro errar, condena Pedro, diz que não vai ter futuro, é a mesma multidão que vai olhar para Pedro e vai dizer assim, Pedro, o que eu posso fazer para receber isso que foi derramado sobre vós? Aí Pedro vai dizer assim, ó, só tem uma solução, arrepende dos seus pecados, ser batizado nas águas e receber o dom do Espírito de Deus. Para a remissão de pecados. Então você vai ver que é algo, a visão de Jesus é totalmente diferente. Aí já cá no versículo 14 ele vai dizer, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Aleluia. Mas aqui a mulher vai chegar até aqui como uma água normal. A água que você bebe agora, daqui a meia hora, vai ter sede. Mas Jesus está oferecendo água a ela, que vai mudar ela por dentro primeiramente e por fora. Aí ela vai dizer, mestre, me dai dessa água.
Aí é aonde Jesus vai chegar na vida dela, pastor Afonso, que vai mudar tudo. Aleluia. Jesus primeiro ele quebrou o protocolo, aonde ele não se falava. Isso. Ela vai olhar para ele como alguém que pode ajudar. Isso. Depois ela vai entender, olha, se ele tem água, que ele pode me dar água, que eu nunca mais vou ter sede, eu quero. Ela já vai olhar para Jesus com julgamento, com alguém que pode ajudar e com alguém que pode mudar a história dela diariamente, continuamente, de algo que ela parece todos os dias. Isso. Aí Jesus vai dizer assim, mulher, te falta uma coisa, vai e chama teu marido. Aí é quando ela vai dizer, eu não tenho, vai dizer ela, disseste bem, já teve 5 que tem agora não é teu. Aí ela vai dizer, veja que tu é profeta. Olha que interessante. Aleluia. Jesus ele vai criar toda uma conversa, todo um protocolo para dizer assim, mas assim, uma frase simples para aquela mulher, me conta a tua história. Porque o tempo que você tem em Samaria, Aleluia. Ninguém conseguiu mudar. Mas eu, como Cristo, Aleluia. eu mudo porque eu olho para você Glória. como o mundo não vê. Aleluia. Olha que interessante. Jesus criou toda uma estratégia, quebrou o protocolo, Meu Deus, foi se apresentando para ele chegar aonde o homem não pode chegar. Aleluia. Na cura da alma e na transformação do espírito por completo. Aleluia. Aí ela vai dizer, eu não tive. Aí ela vai dizer assim, aí ela agora vai começar a entender que ela está falando com alguém que não é alguém normal. Aleluia. Aí ela vai dizer, ela vai falar que os antepassados dela ensinaram a ela que no futuro vinha um tal de Messias, tal, e tal, e tal, e tal. É onde que nós lemos, no 26, ele diz assim, sou eu que falo com? Chico, aleluia. Meu Deus. É muito forte. Agora entenda isso aqui comigo. É muito forte. Jesus só revelou a ela a situação que ela estava. Aleluia. Aí ela vai dizer que viu o Messias, que eles adoram no Monte Samaria, adoram em Jerusalém, tal. Jesus vai dizer assim, ó, a salvação é do judeu, tal, e tal, e tal, e tal. Mas quando Jesus vai dizer assim, ela, sou eu que falo contigo, a história de Jesus no poço de Jacó, com essa mulher samaritana, acaba. Por que acaba? Porque a Bíblia diz que quando ele diz isso, no versículo 27, os discípulos chegam. E alguém que estava acostumado, você vai ver que alguém que estava acostumado a julgar os samaritanos, vai chegar diante de Jesus, vai se admirar e vão ficar calados. Ninguém disse nada. Ninguém disse nada. Que interessante. É. Porque eles poderiam questionar. Verdade. Jesus, nós não se comunicamos com o samaritano. Por isso. E é um povo que é impuro. Mas o que acontece? Eles ficam todos calados. Agora, o que acontece aqui agora? A mulher samaritana, ela larga o cântaro e entra em Samaria. Oh, aleluia. Agora, o que me chama a atenção, ela entra em Samaria. Ela chegou na beira do poço com vaso ou cântaro, larga e entra em Samaria. Você vai ver que quando Jesus ele revela o que ele tem que fazer com ela, automaticamente ela entende, ela é tomada pela compaixão de Cristo e pelo operar do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, que ela larga tudo e entra em Samaria. Mas só que Jesus quebrou um tabu com ela aqui, pastor, para você falar, Jesus quebrou um tabu aqui com ela, mas só que agora ela vai ser instruída, que interessante, ela vai sair do poço de um tabu que foi quebrado pessoalmente para quebrar um tabu dentro de uma cidade. Olha que interessante. Que interessante. Você vai ver que a mãe Samaria, ninguém queria contar com ela porque ela era uma mulher samaritana e era uma mulher prostituta. Isso. Né? Segundo a Bíblia fala. Isso. A Bíblia que fala, não é eu que falo. Isso. Mas você vai ver que ninguém queria contar com ela. Mas quando ela entra em Samaria, que ela sai da beira do poço, que ela entra em Samaria, ela vai começar a pregar o evangelho. Ela vai começar a dizer, vinde e vê um homem que falou toda a minha história, meu passado. Você está entendendo? Aleluia. Como se fosse, e ela vai falar, como se fosse algo que ninguém conhecesse a vida dela. Olha que interessante. Só viviam de julgamento. Meu Deus do céu. Era uma pessoa que aonde passava, meu Deus, alguém dizia assim, ó, ali é de Samaria, não presta. Passava o jovem e dizia assim, ó, ali é drogado, não presta. Meu Deus do céu. Meu Deus.
E todo mundo conhecia a história dela. Mas quando ela chega assim, ó, tem um aí Meu Deus. que é profeta e contou toda a minha história, o que é que acontece? Entra em Samaria uma transformação pelo simples fato de ter quebrado um tabu. Meu Deus. Você vai ver que agora, não só o povo de Samaria, todo mundo sai correndo para encontrar com quem? Com Jesus. Aí o povo quando chega, pastor, você vai ver que eles sempre ficam admirados, mas eles não dizem nada. Mas quando o povo chega lá, que vê Jesus, aí eles vão dizer assim, ó, eu agora creio, não é porque tu falou, é porque eu Vi. Tá vendo porque Jesus olha para alguém não como um homem vê? Porque o homem vê pelo pecado, o homem vê pelo erro. Mas Jesus vê como um instrumento transformado na mão dele. Meu Deus. Porque no começo de qualquer pessoa, quando entra no evangelho, todo mundo diz assim, é fogo de palha, não vai ficar, não vai permanecer. Não vai permanecer porque ele gosta disso, gosta daquilo. Não é isso que nós escutamos no dia a dia, alguém condenando alguém. Não é isso que alguém condena alguém? Mas quando se passa o tempo, alguém agora admira alguém que não prestava e diz assim, olha, aquele jovem é um verdadeiro jovem de Deus. Eu quero que meu filho seja como aquele jovem. Eu quero que meu filho ande com aquele jovem. Eu quero que meu esposo seja como o pastor Afonso. Porque no começo, alguém olha para nós e diz assim, Ari está desacreditado. A visão humana. Mas na visão de Deus, é totalmente diferente. Ou você não concorda com o que eu digo, estou dizendo? Com certeza. Maravilha. Maravilha. Aí você vai ver Maravilha. que ele quebra todo o tabu. Ele quebra todo o tabu. E me faz lembrar agora, pastor, algo que aconteceu comigo no passado, antes de entrar no evangelho. Sim. Que eu era um pouquinho farrento. Uhum. E tinha uma mãe de um jovem que ela dizia para ele assim, meu filho, eu não quero que você ande com ele. Mas só o que acontecia? Não era eu que convidava ele para ir para farra. É ele que me convidava para ir para farra. Aí a mãe dele dizia que eu colocava ele a perder. Aí o que aconteceu? Um jovem que era usuário de crack pregou para mim a palavra de Cristo. Se converteu. Você tem ideia? Um jovem que era usuário de crack pregou para mim o evangelho. Aquela palavra entrou dentro do meu coração como um temor, que eu não consegui beber, não consegui me fazer farra, não consegui fazer mais nada. Entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Com 5 ou 6 meses depois, a mesma mãe que disse ao filho que não queria que ele andasse comigo, foi a mesma mãe que chamou ele e falou assim, meu filho, você tem que andar com ele, porque esse jovem é diferente, ele é exemplo. Mas a resposta dele para ela foi, se a senhora não queria que eu andasse com ele, agora quem não quer andar com ele sou eu. Por quê? Porque ela me julgou como algo que não prestava. Rapaz. Mas Jesus olhou para mim, como ele olhou para o Senhor, com algo que presta, tem futuro e é instrumento para transformar várias vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E essa é a visão que nós temos que ter. Sei que é complicado, sei que é difícil, sei que muitas vezes nós pecamos, Sim. mas nós precisamos olhar para alguém com os olhos de Cristo. Verdade. Verdade. Porque todo ser humano dentro de si, ele tem algo que é bom. É verdade. Em meio ao pecado que está dentro dele, lá dentro do ser humano tem algo que está pronto para renascer, para abrochar, para crescer e fazer transformação. Aleluia. Porque se não fosse assim, Jesus não dizia que ele queria pegar as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são, que acha que são. Aí você vai ver agora que Jesus olha para aquela mulher de fé diferente, que dentro de Samaria se quebrou o tabu e se entrou o quê? A salvação. Aleluia. É muito forte esse negócio aí. Muito forte. A gente vê muitas histórias, porque quando se trata de aparência, logo se trata de preconceitos, né? Preconceito. Quantas pessoas são rejeitadas aí por não ser simpático em aparência, né? Por não ter uma aparência, mas ter um coração grande. Eu assisti
eu assisti um vídeo, a princípio foi até ontem, tem uma família que está numa recepção de um hospital. Sim. Né? E tem um rapaz de pele escura, já sentada na recepção. E essa família parece que é uma família que tem uma criança no meio. É uma família racista. E eles procuram um lugar no sofá da recepção, afastado desse negro. E quando o médico chama para conversar com eles, e chama também o negro também, um rapaz de pele escura. E o pai da menina pergunta assim: e aí, doutor, conseguiu o doador de medula para minha filha? Uhum. Consegui. Entra aí, fala o nome dele. Ei, fulano, entra aí. Eles ficaram de queixo caído. Esse negócio de julgar por aparência é muito sério. Seríssimo. Muito sério. Às vezes a gente está afastando o médico, um futuro médico. Estamos rejeitando o futuro advogado porque não tem uma boa aparência, um passado pesado. Sim. Tem um passado pesado. E quantos se convertem, cara, dentro da penitenciária? Quantos se convertem lá dentro? Verdadeiramente se convertem mesmo? E essa passagem aí, eu tenho certeza que vai arrancar lágrimas de muitas pessoas que estão entendendo isso aí. Talvez essa pessoa que está assistindo aí já passou por isso. Verdade. Passou por isso. Nós passamos também no dia a dia, né? Querendo ou não, a gente passamos por alguns momentos, passamos. Com certeza. E dói, viu? Dói quando as pessoas nos julgam pelo nosso passado, não conseguem enxergar nenhum presente atual, que seria mais fácil enxergar o seu presente, mas sempre fica tocando. Mas ele era, mas ela era. E esse era fica como esse era? Colocamos esse era em qual posição? Era, já foi. Agora ele é. Uma nova criatura. Agora ela está transformada. Ele agora está transformado. Vamos acreditar na transformação de alguém? Até porque você precisa que alguém acredite na nossa transformação. Verdade. E porque a gente não vai também acreditar na transformação de alguém? Hoje vivemos uma situação, vou passar pro irmão, me perdoei. Não, fique à vontade. Hoje vivemos uma situação, Aprígio, que se você abraçar alguém que está sendo rejeitado, você se torna o segundo a ser rejeitado. Verdade. Se você encontra alguém que é rejeitado pela multidão e colocar na sua casa, você passa a ser mal visto. O outro está agora andando com ele. Deve ser da mesma laia. Não, gente. Vamos mudar a nossa visão. Vamos mudar a nossa concepção. Cristo, ele viu essa mulher. Ela foi no horário para nos encontrar. Meio-dia. Quem vai buscar água meio-dia, gente? E um poço. E que é distante fora da cidade, né? E quando se trata de Oriente Médio, o sol é escaldante. Chega até 45 graus o sol do Oriente Médio. Ela ia meio-dia, hora sexta, ali, aí, para talvez não encontrar ninguém no caminho. Mas quem está lá sentado? Aquele que vê de uma forma que o homem não vê. Isso é verdade. E você vai ver, pastor, que é interessante, que quando ele chega aqui, ele diz: sou eu que falo contigo que ela sai. Alguém olhava para ela, uma cidade olhava para ela como alguém que não prestava. Mas quando ela sai, que ela entra de Samaria, outras pessoas também foram alcançadas. Às vezes nós olhamos para alguém dizendo assim: não tem futuro, vai morrer, não tem jeito. Mas nós não podemos compreender que aquela pessoa na presença de Jesus Cristo, além de ela ser liberta, ser transformada, e voltar da alegria a um lar que não tem alegria. Verdade. Porque quando alguém está em uma vida errônea, isso, os pais e a mãe sofrem, isso, ele vai voltar da alegria ao seu lar e vai ser instrumento para outras pessoas serem transformadas. Isso. Né? Porque o que acontece? Às vezes nós congregamos em lugares que são distantes de nossos lares, né?
Eu hoje congrego em frente à minha casa, a igreja. Privilégio. Mas tem pessoas que congregam distante, que até pedem a Deus em oração para congregar em um lugar mais próximo. Mas só que às vezes as pessoas não entendem que Deus colocou ela naquele lugar, porque naquele trajeto que ela sai de sua casa para a igreja, tem alguém que para as suas coisas, o que fazer para admirar a transformação que Deus fez. Obrigado, Senhor, é verdade. É verdade. Porque a Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento que Eliseu, ele pregou o evangelho sem abrir a boca. Testemunho de vida. Testemunho de vida, porque quando ele passa, a Bíblia diz que toda vez que ele passava, a mulher sulamita, se me fala a minha memória, ela parava o que fazer, se debruçava na janela para admirar o homem de Deus. Comportamento, né? Comportamento, postura e transformação. Meu Deus do céu. Sem abrir a boca. Aí, quando vai chegar um ponto que ela não vai aguentar mais, ela vai chamar seu marido e vai dizer assim, vem cá, vejo que este homem é um grande... Santo homem de Deus. Meu Deus. Você vai ver que ela não vai convidar ele para sua casa. Vai mandar fazer um quartinho. Por quê? Porque ela sabia o que habitava naquele homem tinha que estar dentro do lado dela. Né? Então você vai ver que quando alguém que já andou em trevas e agora está na luz, como Jesus anda na luz, isso. Por onde ele passa, tem alguém que está observando. Muitos para julgar e muitos por admiração. É verdade. E outros dizem, eu estou aqui, estou sem força. Não tenho força, não tenho coragem. Mas se Deus me permitir, eu quero ser um grande homem de Deus como o pastor Afonso é. Misericórdia. Você está entendendo qual é a visão de Jesus Cristo? A visão de Deus é transformar e que outras vidas vão ser transformadas por intermédio da sua que também foi transformada. Aí o texto vai dizer, deixa eu ver aqui, o texto vai dizer, que os homens vão dizer assim, cadê Jesus? Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Olha que interessante. Um povo que tinha todo o protocolo, tinha toda a briga, tinha toda a diferença, tinha toda a divisão. Agora, por intermédio de um diálogo de Jesus com uma mulher, não é a mulher que vai pedir, é a cidade. Aonde Jesus ele passa, ele faz a diferença. Meu Deus do céu. E aonde Jesus ele entra, é forte. Ele deixa sinais, prodígios e maravilha. É muito forte isso. É muito forte. Aí a gente tem que compreender que a nossa visão não pode ser como visão de homem. É a visão como Cristo vê. Mas, Aprígio, eu posso ver como Cristo vê? Pode. Pode. Se você foi transformado pelo poder de Jesus Cristo e é uma nova criatura, você tem que olhar para alguém com o mesmo olhar que Cristo olhou para você. Verdade. Olha que interessante. É verdade. Eu era sem futuro, não tinha projeto de vida. Esperança. Eu passei por uma situação, pastor, que o povo disse, o povo até profecia lançou, dizendo um ano que eu ia morrer. Aí Jesus chegou no último segundo do ano da profecia, me libertou, me transformou, me batizou com o Espírito Santo, me separou como porteiro, me separou como líder de jovens, me colocou como obreiro, me honrou casando, e hoje me usa como instrumento em tuas mãos. Mas eu fui alguém que alguém já olhou para mim e falou assim, ó, esse jovem vai morrer este ano. Mas só que alguém que disse, não disse a mim, foi dizer a minha mãe. Mas só que quando o homem, ele julga, condena e decreta a morte, Jesus do céu, ele olha assim, ó, não vai ter morte, não vai ter julgamento, não vai ter perda, não vai ter miséria, porque eu desço dentro da casa e faço transformação. Como fez com Zaqueu e Paulo. Né? Demais. E muitos. Você vai ver que você falou de Zaqueu, você vai ver que Zaqueu, ele ouviu falar quem? Sobre Jesus. Isso. Zaqueu, ele não queria, se você for parar para analisar o texto como, enxergando como homem físico, Zaqueu não queria transformação. Zaqueu só queria ver. Mas agora eu lhe pergunto,
Pode algum homem ver Jesus e não querer levar ele para casa? Meu Deus do céu. Não tem como. Não tem como não, meu Deus. Porque a gente está falando de alguém que muda a história por completo. Aleluia. Jesus vai dizer a eles, aqui eu desce depressa porque eu quero ver um pousar na sua. A Bíblia vai dizer que Jesus manda ele se converter? Não. Quem propõe uma transformação de vida é quem? O próprio Zaqueu. Disposição de querer mudar, né? Ou seja, ele está dizendo, Jesus, eu roubei, eu defraudei, eu sou miserável, pobre e nu, mas por o Senhor ter entrado na minha casa e eu ver que você é diferente de todos os outros homens, eu vou devolver dobrado se ele tivesse roubado alguém. Alguém, né? Olha que interessante. Porque aonde Jesus chega, ele faz transformação. É muito bom, meu Deus. Que maravilha. Gente, está aqui conosco aqui o nosso auxiliar da Assembleia de Deus, setor plataforma, nosso querido amigo Aprígio. Ele está aqui pela primeira vez e está sendo uma benção. Estamos com o tema aqui, Deus não vê como o homem vê. Como o homem vê. E já quero mandar um abraço também. No começo a gente estava aqui um pouco tenso, que é normal, primeiro dia. Quero mandar um abraço para a esposa, Dona Jéssica. Dona Jéssica. Né, Jéssica, um abraço. E também para os seus filhos, né? É filho, são quantos? 3, Lucas, Benjamin e Heloísa. Um abraço. Manda você aí, um abraço para eles aí. Quero mandar um abraço para meus filhos, né? Lucas, meu primogênito, Heloísa e Benjamin. Frutos de Deus na minha vida. A família é bênção de Deus, pastor. Pronto, e eu já quero profetizar a cura, né? Porque ele mesmo se encontra um pouco gripado. Eu já profetizo a cura em nome de Jesus. Foi por isso que a nossa irmã Jéssica não pôde estar aqui conosco. Bênção de Deus. Continue ou já vai concluir? Só vamos dar um pincelada para encerrar, né? Isso. Porque o que é que acontece aqui, pastor? É algo interessante. Você falou sobre Zaqueu e falou sobre Paulo. Homem desacreditado pela sociedade. Perverso, né? Perverso. Mas Jesus vai olhar para alguém que é perverso e vai ver alguém que vai mudar a história do cristianismo. Verdade. Paulo. Jesus, como eu falei de Pedro, Jesus vai pegar alguém que é ignorante e vai fazer a transformação do evangelho. Pedro. Um homem que era ignorante não sabia fazer um álcool-copo, né? Assim muitos descrevem Pedro, mas você vai ver que depois que ele tem encontro com Jesus verdadeiramente, o povo se deitava para quando a sombra dele passasse e curasse. Então por que a visão hoje é que alguém tem que morrer? Se Jesus olhou para Pedro, para Paulo como um assassino, e nós vamos entender isso aqui, que Paulo estava cumprindo segundo a lei. E Ananias também vai julgar ele, né? E até a própria Ananias vai julgar ele. Este homem tem perseguido o teu povo aí. Vai, porque este é para mim. Um grande instrumento foi Ananias. Vai que este é para mim. Um grande instrumento. Então a gente vai ver, a Bíblia é toda a categoria, vai nos afirmar que Jesus, ele nunca vai olhar para um homem como o homem vê. Muito obrigado, Senhor. Ananias, como apóstolo ou discípulo de Cristo, vai olhar para Paulo como um assassino. Mas qual foi a visão de Cristo para Paulo? Como alguém que ia mudar o evangelho. E mudou, velho. Ia mudar o evangelho de maneira extraordinária. Meu Deus do céu. E você vai entender, para passar para o senhor, para você fazer a finalização, isso. Você vai entender que Paulo ele vai fazer a mudança tão extraordinária que aonde ele chega, além de ele pregar o evangelho, curar, libertar, por intermédio de Jesus, dos presídios de Deus, ele vai fundar igrejas e vai colocar alguém para cuidar. Alguém que foi assassino vai ser alguém que vai pregar, curar, libertar, abrir casa de oração, colocar alguém como para ficar na frente e ainda vai instruir as pessoas como se deve se comportar. Meu Deus. Mas qual foi a visão? Ele é assassino, ele persegue. Né? E desde quando a Bíblia vai dizer para mim, para quem é leitor da Bíblia Sagrada, que só por 2 pecados
não existe não existe perdão para quem tira a sua vida e para quem blasfema com o Espírito Santo de Deus. É verdade. E o que Paulo fez, ele fez no tempo da ignorância. Isso. Então Cristo não leva em consideração. É verdade. É verdade. É por isso que esse tema é tão maravilhoso, prazeroso, porque ele vai na contramão da visão humana. Na visão humana. Porque alguém olha para um prostituto, alguém olha como homicida, olha como Jesus, olha totalmente diferente. E para eu encerrar e passar para o senhor, Pois não. é aquela que eu digo assim: se Jesus ele fosse me julgar como eu julgo alguém, qual seria o meu fim? Morte. Você está entendendo? Aí o próprio Paulo ele vai dizer: eu mesmo não me julgo. Olha aí. Olha aí. Porque ele sabe, se ele julgasse a ele, automaticamente ele não seria julgado. Mas quando ele entrega o julgamento na mão de Deus, ele está dizendo: olha, eu sei que eu tenho um pecado, eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, mas eu só preciso que o Senhor me dê força para que eu possa, caminhar e mudar a minha maneira de pensar e de se comportar. Meu Deus, nos ajuda. Nos ajuda. E Paulo ele entendia isso aqui ao pé da letra. Paulo ele entendia, e quando ele vai se converter, que ele vai ter a visão de Cristo, a Bíblia vai dizer que ele vai se comportar como um gentil para ganhar os gentios, Isso. como louco para ganhar os loucos. É verdade. Porque ele vai entender que em toda a classe financeira, alta, média, baixa, ou a pobre, Jesus tem alguém ali dentro que ele quer mudar a vida. Aí Paulo ele vai se comportando da maneira e no ambiente que ele chega e vai ganhando alma. Aleluia. E sabe o que acontece? Glória. Alguém olha assim: é um ambiente que me faz não existir isso. Se eu sou crente em Cristo Jesus, aonde eu chego, o ambiente entende que eu sou diferente. Aleluia. Glória. E a visão de quem está me olhando vai dizer assim: poxa, aquele jovem é diferente. É diferente. E eu quero dizer para você, Amém. Jesus. leia a palavra de Deus, medite nesse texto, lá em João capítulo 4, versículo 26, mas leia o capítulo todo, que você vai chegar à conclusão que Deus, ele não vê como o homem vê. Deus lhe abençoe, te guarde e te proteja, e lhe dê mais uma oportunidade para você ser um instrumento na mão de Deus. Amém? Amém. Que maravilha. Entrou até um fundo aqui. Que maravilha. Que maravilha. Eu estou aqui regozijado com esta palavra. Eu confesso que em alguns momentos eu lágrimas nos meus olhos. Porque você perceber que você é tratado às vezes por aparência, te julgam por aparência. Quando nós julgamos alguém por aparência, estamos tocando no íntimo da pessoa. Estamos confrontando o caráter de uma pessoa. E podemos ferir esse caráter. Ferir. Porque quando eu julgo de uma maneira errada, estamos levando a um confronto, a machucar a pessoa. Que nós possamos, a partir de hoje, melhorar mais na nossa visão. Não vamos deixar que a nossa visão venha a ser comprada com presente. Que aquele que pode te dar, não olhe diferente para aquele que não pode te dar. Que possamos ter uma visão de Cristo na nossa vida. É possível sim. É possível. Jesus, na terça-feira da última semana, saindo de Betânia, em direção ao templo, ele viu uma figueira e teve fome. E essa figueira estava linda de folhas. Mas quando ele se aproxima, ele vê que não tinha frutos. E o que eu quero dizer para você
Se aproxime das pessoas para conhecê-lo. Não julgue de longe. Se aproxime. Se aproxime do nosso auxiliar Prígio. Nos dê uma oportunidade de nos conhecer. Não vá pelas primeiras coisas que você ouvir a nosso respeito. Por favor, nos dê uma oportunidade de nos conhecer. Porque é tão fácil. O auto-julgamento. O auto-julgamento. Sai propagando. E o poder de queimar a imagem é terrível. Isso. O poder de queimar a imagem, você vai passando ao longe, alguém fala assim, nem o rolão, e a pessoa nem te conhece. Quando você passa outro dia que essa pessoa te vê, ela tem aquela imagem sua. Porque alguém transferiu isso para ela. Não faz isso não. Se aproxime da nossa vida para nos conhecer. E você vai ver que Jesus ele tinha a preocupação de se aproximar, ter o contato físico, para mostrar para as pessoas que ele não olhava para elas da mesma maneira que o mundo olha. É verdade. Né? Porque alguém vai olhar para aquela mulher do fluxo de sangue, quem sabe após ela tocar na orla da veste de Jesus, vai olhar para ela com outro julgamento e dizer assim, ela tem que morrer. Porque ela não podia estar no meio da multidão. Isso. Ela podia estar no meio da cidade. E até então Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, vai, a tua fé te salva. Olha que interessante. Maria Madalena, Jesus está ceando. A Bíblia diz que Simão, o dono da casa, ela invade lá. Simão, dono da casa, ele não faz a tradição judaica. A recepção. Na recepção, não lava os pés de Jesus. Não dá o beijo. Não dá o beijo, né? Ósculo, beijo. Os estudiosos dizem que não unge com óleo. Isso. Mas só que Maria Madalena lá entra, se joga aos pés de Jesus e começa só a chorar. A lavar os pés de Jesus com lágrima, a enxugar com os cabelos e a ungir com perfume. E ele julgando, e a multidão julgando. Se esse daí fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Aí ele olha para Simão. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, me convidaste para a tua casa, não lavaste meus pés, não ungiste a minha cabeça, mas esta, desde o momento em que eu estou aqui, que está nos meus pés, lavando meus pés com lágrimas, enxugando com seus cabelos. Mas aí alguém que está também atrás vai dizer assim, mas o que ela está cometendo é desperdício. Ela está pegando um vaso de alabastro de perfume, que é caríssimo, está quebrando e está derramando nos seus pés. Aí eu digo assim, mas ela está cumprindo com aquilo que vai acontecer no futuro. Ela já está preparando o meu corpo. Aleluia. Por quê? Porque a visão do homem é auto-julgamento e vai requerer algo financeiro. Porque quem estava de fora está dizendo que ela é prostituta. Você não conhece quem é ela? Meu Deus do céu. E alguém que está de fora vai dizer assim, esse perfume é caro. Poderia nos proporcionar muitas e muitas coisas. Mas o reino de Deus não está em auto-julgamento, nem receber algo financeiro. O reino de Deus está baseado em salvação e transformação de vida. Aleluia. É por isso que Jesus, pastor, ele nunca vai ver como o homem vê. Irmão, eu estou aqui regozijado com a sua presença aqui. Eu quero agradecer a Deus por esta concordância, por ter aceito esse convite. E pode ter certeza que é o primeiro de muitos. Pode ter certeza. Eu fico muito grato. E mais uma vez, gente, estamos encerrando mais uma edição do podcast com o Pastor Afonso. Continue orando por esse projeto. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e fica com Deus. Que Deus abençoe a todos, hoje e para todos sempre. Deus abençoe.